entendeu? Não, eu vejo bem. Vê lá. Obrigado. Nada. Claro, fica. Você que sabe. Oi? Tá frio? Aqui também não é muito quente, não. Pelo meu relógio... 4 horas. Hã? Pelo meu relógio, sim. A gente combinou 4, né? E eu sou neurótica com coisa de horário. Pode não parecer, mas eu sou, tá? O meu passado me condena, mas eu sou. Não é que a gente tem que otimizar. É isso. Isso. Eu quero encerrar. Eu até tenho um outro encontro com vocês para trabalhar a redação oficial. Mas eu quero encerrar essa parte hoje para que vocês possam começar a produzir com segurança, fazendo realmente a análise da proposta e se autoavaliando e se autocorrigindo. Por isso que... Estamos todos? Bom, se não estivermos, vão chegando aos poucos os colegas. Quem falou? Oi, querida. Ah, tá, eu faço assim. Voltamos. Eles nem sabem que a gente estava parado, tá? Porque você vai editar tudo que eu sei. E aí, naquela... Hã? O colega falou que mudou agora para 15 linhas, no mínimo. Sim, mas sabe que hoje de manhã conversaram isso comigo, tá? Uma menina estava sentada ali e falou, né? E é o seguinte, a própria palavra já fala, mínimo, né? Vários concursos fazem isso. Vou te dizer um que faz muito pertinho de nós e que de repente vocês não tinham essa informação. A própria PUC. 25 a 30, contudo, não será zerada a redação que apresentar 15 linhas. Mas você há de concordar comigo, com certeza. Como é que você vai fazer tudo isso em 5 linhas, em 15 linhas? Não vai, mas não vai mesmo. Então, 15 linhas é... Tá, falou tudo, é um resumo. O Enem, aí que de repente está mais na cabecinha de todos nós, porque né, a mídia, o Enem permite fazer 8 linhas. 8. Mais, pois é, 8. Quem é que desenvolve, quem é que apresenta? Tema, tese. E o Enem exige encaminhamento, não, agora eles estão até flexibilizando mais, mas durante muito tempo exigia encaminhamento de solução na introdução. Aí você tem que defender isso e concluir. Em 8? Em 15? Acho complicado. Por isso que eu nem toquei na história das 15 linhas com vocês. Porque eu sei que nós precisamos de 6, mas vamos buscar o 10. Por quê? Para a gente se exibir? Não é isso. É bom também, óbvio, né? Tirar uma notação. Não, a gente não pode se contentar com o mínimo porque pode dar errado. Pode dar errado. Mas alguém deve estar pensando assim, e vocês muito gentilmente não me contrariam de modo geral. Aí vocês falam assim, estão pensando assim, mas aí quanto mais eu escrever, mais eu vou errar. Tem quem pense. Não. No entanto, se não houver tempo, vamos supor, vamos pensar na pior hipótese, tá? Não há tempo, não tenho ideia, a minha ideia é uma única, e olhe lá. As 15 são para a hora do espanto. Estou babando em cima da folha já. Bom, vamos fazer 15. Melhor do que coisa nenhuma. Mas vocês não vão entrar no jogo com esse espírito de... Não façam isso, com esse espírito de vou fazer o mínimo. Vou dar o melhor de mim ali. Vou fazer o máximo. Eu estou buscando um 10. Eu não estou buscando um 6. Eu não estou buscando o mínimo. Porque, no mínimo, muito complicado fazer uma boa redação em tão pouco espaço, tá? A menina falou isso comigo, eu disse, nem vou tocar nesse assunto com eles para não dar ideia trouxa, né? Oi, amada. Imagina. 6 é uma nota relativamente baixa. 6 é baixo. 6 é muito baixo. 6 é...
Não quero falar. Mas 6 é média. E média tem a ver com outra palavra. Isso aí. Mas é o que estão nos cobrando minimamente para não sermos eliminados, não é verdade? Se eu tirar 8, 9, 10, que bom para mim. Provei para mim que eu posso. Mas não vai modificar a minha nota. Mas não dá para entrar. Então tá, só um 6. De repente um 6 é complicadinho. Não é não. Não é complicado. Vocês vão ver que não é complicado um 6. Vamos lá. De onde paramos? A gente estava no... imprecisão. Na página 8 que estávamos. Tratando de imprecisão. Imprecisão são construções que, em última instância, permitem a dupla leitura. Ou quando utilizamos palavras muito vagas, muito abertas. Olhem ali, tá? Por exemplo, a aluna informou à turma que ela tinha se saído bem na prova. Ela quem? A turma ou a própria aluna? Cuidado com os pronomes. Quais são os pronomes com os quais devemos ter mais cuidado? Porque eles são passíveis de instaurar esse tipo de imprecisão, ambiguidade, como queiram. São os pessoais, de terceira. O eu e o tu, não. O nós, não. Mas o ele e o ela, e o eles e o elas. Os possessivos, seu, sua, de terceira também. Muitas vezes a gente não sabe, inclusive, se o aluno está falando comigo, eu, a avaliadora. E pronomes muito vagos também. Alguns, alguém, determinados. Não é um pronome, mas também provoca essa... A palavra não existe, tá? Vaguidão. Tá. Problema de expressão de amplo sentido. Me jurem de pé junto que vocês não vão escrever coisa na redação. Quem escrever coisa na redação merece um choque elétrico na virilha. Tudo nesse mundo tem nome, tudo. Coisa é coisa nenhuma. Aqui, ó. A corrupção nacional é uma coisa assustadora. Para que a coisa é assustadora? Ponto. Tira a tal da coisa. Tudo tem nome, lembra disso, tá? Redundância. Trouxe a comum. Só estou trazendo coisas comuns, tá, turma? Há 5 anos atrás, há do verbo haver, lembram-se da aula de gramática? Há tempo decorrido. Já passou? Atrás, já passou. É passado demais. Ou há 5 anos, ou 5 anos atrás. Esse casamento é desnecessário porque repetitivo. Outra muito comum. Hoje em dia. Ui, nem pensar. Usa hoje só. O em dia é totalmente dispensável. A cada dia que passa, Jesus amado. Olha só. Essa frase, lembram-se das adjetivas restritivas e explicativas? Tem que dizer sim ou não agora. Não senti nenhuma firmeza nisso, gente. É assim, ó, lembram-se? Pode ser qualquer coisa, não ou sim. Tá. Traduzindo. Lembram-se das restritivas e explicativas? Traduzam para mim. Sim. Tá, ótimo. Então, esse que é um pronome... Estou vendo que tem gente que não lembra, mas eu vou falar. Esse que é um pronome relativo. A cada dia, o qual passa. Quando a gente tem um pronome relativo, a gente tem uma adjetiva, ou restritiva ou explicativa. Quando não tem vírgula, restringe. Quando tem vírgula, explica. Ora, todos os dias, portanto, a totalidade que se traduz em explicação, passam. Essa frase aí está apontando para o seguinte fato, que há dias que passam e outros que não passam. Então, aquele assunto ali só vai acontecer nos dias que passam. A cada dia que passa, ficamos mais violentos. Nos dias que não passam, a gente é bacana. Então, é uma expressão completamente doida. Faz a cada dia, se quiser usar essa expressão, tá? A cada dia que passa, parece com o mundo em que vivemos. Que eu saiba, só tem um. Então, totalmente desnecessário informar o mundo em que vivemos. O mundo, ponto.
Se assemelha também a países do mundo. De onde mesmo seriam os países? Não, eu estou falando dos de Marte. O mundo é que vivemos, não, eu vivo no mundo da Lua. Então, quer dizer, muitas vezes a gente usa essas expressões clichê e não se dá conta do que está falando. Então, cuidado, tá? Um certo é uma redundância. É um artigo indefinido. Certo é um pronome indefinido. É muita indefinição. Então, na música do Lulu Santos, é claro que é licença poética, né? A gente não vai tirar o o cara errou, não dá nem para cantar, não encaixa na melodia. Mas, formalmente, seria quando certo alguém. O mesmo vale para determinado. Determinada pessoa e não uma determinada. O mesmo vale para outro e outra. Outra pessoa e não uma outra pessoa. Ou seja, simplificando, artigos indefinidos não se casam com pronomes indefinidos. Ponto. Tá? A não ser numa linguagem mais literária, mais metafórica, mas aí outra história, não essa aqui. Agora, gente, outro dos pecados é o lugar comum ou clichê. São frases feitas com as quais nos habituamos nos jornais, na televisão, nos papos que estabelecemos com os nossos conhecidos. Porque essas frases feitas, elas têm o poder de simplificar de tal forma o raciocínio que, por fim, não dizemos coisa alguma. É vazio. É só um preenchimento, seja dos silêncios, ou seja, do espaço em branco ali no papel. Alguns exemplos comuns que eu trouxe para nós foi: desde os primórdios da humanidade. Não usa isso. Situa o leitor no tempo. Desde os primórdios é qualquer negócio. Desde os primórdios da humanidade, o homem tem se mostrado cruel com seus semelhantes. Situação semelhante vale também, então essa é a minha observação, para palavras temporalmente vagas. Antigamente. Quando é isso? Antigamente é muito relativo. O que é antigamente para vocês pode não ser para mim. Para muitos de vocês, há 30 anos, é mega antigo. Para mim foi ontem. Situa. Então é década, por exemplo, na década de 90 do século 20. Isso é, de repente, para vocês antigamente. Ou, oi? Ia chegar lá. Atualmente, por dois motivos. Muito pouca coisa é atual, querido. Pouquíssima coisa é atual. O iPod, o iPad, o 4, esse é mega atual. Mas falar sobre questões inerentes ao ser humano, cadê a atualidade nisso? Ou então, assim, ó, aqueles argumentos absolutamente doidinhos e vazios do tipo, antigamente o ser humano era mais cordial. Não havia tanta violência. Tá, e as guerras que houve? O que foi isso? Era em outro planeta? Não, era aqui? Né? Vai falar de tecnologia de ponta, aí sim, é atualidade. Caso contrário, O mesmo vale para o hoje em dia. Então, atualmente, situa o leitor no tempo. Expressões temporalmente vagas, elas são, como eu disse, vagas. Outra. As pessoas saem de casa sem saber se vão voltar. Isso não quer dizer nada. Se eu estou falando de violência, tá? Ilustra com um exemplo. Sem saber que vão voltar, por quê? Porque elas vão ser vítimas de violência, porque elas vão fugir de casa, porque na casa delas o marido e a mulher ou a esposa são insuportáveis. Não sabemos. Ou elas vão pegar outro rumo. Ilustra. Isso aqui é carimbo. Falar que a mãe natureza se vinga dos seres humanos. Todo mundo já disse isso, é a vingança da mãe natureza. Este calorão que está agora, isto é a vingança da mãe natureza, que está furiosa com os nossos procedimentos. Não está nem aí para a gente. A gente é que tem que estar para ela. Outro, tá? É preciso lembrar que dinheiro não traz felicidade. Tudo eu tirei de redação. No mínimo é demagógico. No mínimo.
Isso é coisa de quem não tem dinheiro. Vai dizer, né? Ai, não, dinheiro não traz felicidade. Assim, quero ver o dia que você tiver, se você não vai ficar feliz pra caramba, né? Então, é no mínimo... Oi? Manda comprar. E aí, outra. A juventude é o futuro do país. Meu Deus. Meu Deus. Outra. Ah, essa aqui, gente, por favor. Se cada um fizer a sua parte, certamente viveremos num mundo melhor. Ui. Já não se faz em paz como antigamente. Que antigamente, tempo da vovó? Não sei, me diz. É conveniente para o governo. Olha só, isso aqui tem uma carinha de teoria da conspiração, tá? Que até em determinado momento da nossa história mesmo, talvez tivesse alguma lógica, algum sentido, mas hoje é conveniente para o governo que a população permaneça sem instrução, porque assim é mais fácil manipulá-la. Essas coisas assim que não tem comprovação e, aliás, são equivocadíssimas. Haja vista os problemas que o mercado de trabalho brasileiro vem sofrendo justamente pela falta de instrução. A gente não consegue crescer, a gente não tem gente qualificada nos setores mais de ponta. Então, é uma bobagem isso aqui, além de bobagem, é sem reflexão. Aí, ditados, pelo amor de Deus. Não usem ditados em hipótese nenhuma. Se gostam do ditado, traduzam, peguem a ideia do ditado. Agradar a gregos e troianos. Tem gente que usa, não sabe nem o que está falando. Gregos e troianos. De onde que saiu esse diabo dessa expressão? Ou ainda, para mim, todas são muito horrorosas, tá? Mas para mim, a pior aí é ter um lugar ao sol. Vai para a praia. Fica pegando um solzinho lá e aí vai ter. Mas a ideia é boa. O que significa? Significa oportunidade igual para todos. Ou ter oportunidades. Então, traduz. Experimentalismos linguísticos, turminha. Eu chamo de palavra modernosa. Tá, mas eu não sei se vocês já perceberam, está muito na moda, a imprensa, tá? Usar palavras que terminam em lisar, L-I-Z-A-R. Por exemplo, nós temos... aqui, ó. Nós temos agudizar, isso não existe. Não existe agudizar. É tornar agudo. Hã? Globalizar. Não, mas aí não existe outra forma. Mas algumas são válidas. Quer ver? Sabe de onde que surgiu isso? Do inicializar. Vocês já se deram conta que a gente já tinha um verbo, que é iniciar? Então isso se chama colagem, uma tradução grudada, direto do inglês. O que acontece também com o gerundismo. É aquele uso excessivo de gerúndios desnecessariamente, mas a gente vai chegar lá, tá? Depois, cacofonia é o som ruim. Mas eu não vou falar a minha redação? Não, de fato não vai. Mas quando a gente lê, a gente percebe a sequência sonora. Se vocês se derem conta, isso não é grave, gente, é o detalhe, novamente, tá? São detalhes nos quais se verifica o domínio da forma culta escrita. Exemplos, tá? Ficou atenta já que tinha interesse. Aí fica um jaquetinha. Ou ainda, na vez passada, houve maior interesse. Aí fica uma vespa assada. E aqueles mais comuns, né? A boca dela, aí vira uma cadela, me dá uma mão, aí fica para mamão. Se vocês perceberem, só vão perceber isso na hora de passar limpo, evitem o jaquetinha, tira o jaquetinha e coloca, pois, por quê, isto que, outra causal nesse lugar. Excesso de estrangeirismo. Só vamos usar as palavras estrangeiras que não tiverem correspondente em língua portuguesa, ou então aquelas que já são de consenso. Exemplo, shopping. Usa cardápio, não menu, ou menu, como quiserem. Pré-estreia e não avant-première. Assalto e não round. Padrão e não standard. Fim de semana e não weekend. Desempenho e não performance.
A palavra estresse, por exemplo, ela já foi aportuguesada, se escreve estresse, não é para escrever sem o E da frente e o E de trás. Que já foi aportuguesado, deve ser escrito em português. O uísque não é com W. Não tem que vocês iam botar um uísque na redação de vocês, mas vá lá. Sei eu, né? Sabe Deus que ideias nós vamos ter, de preferência boas. Bom, uísque é bom. Mas não é com W, é com U, que é para escrever. Nada de, sabe, há muitas pessoas, vocês devem conhecer, que acham que tudo que não é nacional é mais bacana, é mais chique, inclusive as próprias palavras. Quantas vezes em sala de aula eu já não escutei? Ah, bom mesmo é inglês, né, que é fácil, porque não tem acento. Meu Deus, que simplificação. Quem estuda isso aqui de inglês sabe que é uma língua complexa, porque é língua de cultura. A fonética do inglês é muito difícil. A mesma letra, dependendo da palavra, não é quem fala inglês bem aí, a mesma letra, dependendo da palavra, tem som diferente. Então não é para usar estrangeirismo, seja lá de que ordem, de que língua for, desnecessariamente. Trata-se de pedantismo. Outro pecadinho, excesso de estrangeirismos e excesso de vocabulário politicamente correto. É claro que precisamos ser politicamente corretos. Falei para vocês, quando nos encontramos na semana passada, que não podemos demonstrar preconceitos ou ser antiéticos na nossa redação. Justificar, por exemplo, uma mortandade qualquer, sob uma alegação política. Mesmo que eu ache que é assim, eu não posso fazer. Achar que, de fato, mulheres são inferiores aos homens, mesmo que eu ache, não posso dizer. Não, bandido tem tudo aqui ser morto mesmo, não posso falar isso. Então eu tenho que ser politicamente correto, mas não preciso exagerar. Há alguns anos, talvez alguns de vocês se lembrem disso, o governo tentou implantar uma cartilha do politicamente correto. Olha, gente, não durou 3 meses. Aliás, nem chegou a circular, só gastaram dinheiro com impressão, mas não chegou a circular. Tentando substituir alguns vocábulos por outros mais suaves, mais, um eufemismo, sob a alegação de que seriam vocábulos agressivos. A agressividade, primeiro, está na cabeça de quem fala a palavra e não na palavra em si. A palavra é neutra. A gente é que faz a palavra ser isso ou aquilo. E segundo, essa substituição, por vezes, fica parecendo deboche e ironia. Vou dar um exemplo da cartilha. Não podia falar careca, porque careca era ofensivo porque se tornava mais ou menos um ponto de referência. Assim, ali, ó, do lado do careca. E aí tinha de dizer prejudicado capilarmente. Vai dizer que não é pior. Para mim, o gosto é muito pior, porque eu estou debochando. A palavra é essa. Piora a coisa. Então fica, sabe, um disfarce que esse sim revela o preconceito. A cor é preta. Aí chama de... Não, a afro já pegou, não tem mais volta. Esse aí não tem mais volta, de afrodescendente. Mas tem outras que me parecem piores. Moreno. Não, é negro, é preto. Não, então, essa coisa do alemão e gringo, e, enfim, né, japa, né, não é? Que tem, bastou ter um olhinho meio assim, o japa. Tudo é japa, o cara veio da Coreia, não, mas ele é japa. Não interessa, bastou o olhinho estar aqui. Não, ela fez plástica, mas é japa, agora virou, tá? Ou ainda, pessoas de baixa estatura. É baixo? Baixa estatura. Não, verticalmente prejudicado. Olha, era cada absurdo. Não podia dizer. Sabe, brasileiro tem uma coisa de debochar de tudo. Mesmo nas piores horas, fazendo inclusive humor negro, né? Aquela piada bobada, mulher no volante, perigo constante, estava proibida, de acordo com essa cartilha aí. Tá? Porque era idiota mesmo esse estado. Bom, estatística, provado. Mulheres provocam menos acidentes no trânsito. Mulheres morrem menos. Vocês sabem, nada a ver com isso aqui. Que nascem mais, aqui no Brasil, tem mais mulheres do que homens. Todo mundo sabe, haja o censo. Mas nasce mais homem que mulher?
Onde é que eles foram parar? Morreram. Para onde eles foram? Eles morreram. Acidente... Ai, não é praga, tá, gente? É fato, eu li. Acidente de trânsito, violência. Geralmente é acidente de trânsito. Porque tem o carro é a extensão do corpo. Aí eu trouxe uns exemplos, tá? Olha só. Mentiroso. Agressivo. Pessoa criativa na narração dos fatos. Olha só a perífrase que eu tenho que fazer. Carroça. É carroça? Sempre foi? Veículo de tração animal. Maloca. Célula habitacional informal. Lixeiro. Encarregado da limpeza ou da asepsia urbana. Pivete. Menor vítima da desigualdade social. E para mim, essa aqui é que revela mais preconceito. Pai de santo, sacerdote de rito afro-brasileiro. É pai de santo? É pai de santo o nome da coisa. Mas as pessoas têm essa mania de trocar a palavra. Não sei se perceberam também uma coisa que uma discussão besta aqui, há alguns anos está rolando. A expressão sempre foi corre risco de vida. Sempre foi essa expressão. Aí começaram a discutir uma bobagem. Não, mas ninguém corre o risco de viver, corre risco de morte. Gente, a expressão que foi cunhada. É a expressão que usamos. Então, nessa medida, a gente não podia mais fazer metáfora. Ela é uma flor. É um vegetal, a moça? Não. Ela é um doce. Você lambeu ela? Não. Então, é uma bobagem. Palavras são para ser usadas, a gente tem que ser polido, tem que ser educado, não pode revelar preconceito, evidentemente, porque se não bastasse, todo o problema da redação é um problema de outra ordem, bem mais grave, mas palavra é palavra. E aí, eu trouxe aqui para nós uma forma de a gente aprimorar a linguagem mais rapidinho, que é, por exemplo, uso do etc. Não usem etc. Melhor. Etc., gente, é como se fosse uma lacuna que o leitor preencherá. Portanto, o uso do etc. é muito... Eu não sei onde está isso, esqueci de dizer, né, lindos? Está aí na página 9, onde a gente estava. Lá embaixo, tá? Ou peguem na tela, como vocês quiserem. O etc. só pode... Tem um uso muito restrito. Ele só pode ser usado quando o leitor, mesmo sem estar cara a cara comigo, consegue resgatar aquela lacuna. Exemplo, hoje pela manhã, li todos os principais jornais de Porto Alegre. 2 pontos. 0 Hora, Correio do Povo, etc. Porque um leitor do meu texto, razoavelmente bem informado, saberá que ali se incluem o Sul, Diário Gaúcho, Jornal do Comércio e tantos outros. Não tem tantos outros. Então, são esses aí. Mas eu não posso chegar, por exemplo, numa redação e dizer que o que motiva principalmente o pouco desenvolvimento, o baixo nível de desenvolvimento brasileiro são os fatores de falta de investimento na educação, precária saúde pública, etc. Ele jamais vai saber o que se passava na minha cabeça nesse etc. Eu posso achar um monte de coisa e ele achar outro monte de coisa. Então, o etc., ele é restrito e, por conseguinte, perigoso. Eu sou, assim, bem contra... Eu não uso etc. quando eu escrevo. Não uso mesmo. Eu prefiro, se se trata de uma enumeração, eu prefiro usar assim, ó. O baixo desenvolvimento da sociedade brasileira que se verifica a despeito de termos alcançado o posto de 6ª economia do mundo, deve-se, entre outros fatores, ao baixo investimento em educação e saúde. Então, quando eu falo entre outros fatores, fica implícito aí, mas eu achei só aqueles 2 principais. Ponto. Não, evitem o etc., tá? Trocando daí, nós vamos encontrar a questão da pluralização inadequada. E agora, se vocês estão seguindo comigo na página 10, acho melhor do que aqui. É o seguinte, gente. Quando aquele substantivo pluralizado por mim
for uma propriedade, entre aspas, de vários sujeitos, de todos nós aqui, por exemplo, eu não vou pluralizar. Erro frequente nas redações é pluralizar a palavra vida. Tal fato afeta as nossas vidas. Não. Isso é comum, é uma propriedade de diversos sujeitos. Então, tal fato afeta a nossa vida. Até porque, quantas vidas nós temos? Que eu saiba, uma. Não, eu tive outras. Eu me lembro, mas então não fala na redação, por favor, que vão até desconfiar da sua sanidade mental, né? Sai naquela época que eu era Cleópatra? Não, e não, tá? Sim, porque todo mundo só foi coisa bacana na encarnação passada, né? Já viram alguém falar que eu era pobre e miserável? Não, todo mundo era rei. Enfim, vamos continuar. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. E tem alguns que ficam, inclusive, engraçados. Ali na pluralização, ó, eles concordaram e balançaram as cabeças. Parecendo que a criatura é um monstro, né? Você imagina, você está balançando várias cabeças, né? Ou então, a polícia tenta apurar as identidades dos marginais. Os caras tinham várias identidades, né? Esquizofrenia pura esse negócio aí. E aí, então, não pluraliza o que for de propriedade de vários e diversos sujeitos diferentes, tá? Não é para fazer isso, é errado. Agora, expressões comuns, que não se trata de erro, tá, turminha? Se trata apenas de, em alguns momentos, depois a gente vê aqui, dependendo da situação. Ó, agora é errado, não é TV a cores, é TV em cores. Porque o que a gente tem é TV em preto e branco, ok? Não é despesa às custas, e sim despesa à custa. De novo, por que não custas? Eu não sei vocês, mas o mais comum é escutarmos custas, né? As custas do processo. É a custa do. Porque custa é aquela coisa da pluralização inadequada. É um custo para determinada situação. Está em via de e não em vias de. Como assim? Via, caminho. Tem um caminho para explodir. Correspondência é entregue em mão e não em mãos. A gente não precisa fazer assim para receber um negócio. Uma basta. Tá? Agora tá aí. Por que eu botei no polígrafo também, além da tela? Eu atravesso que dá início, não é? Vejam para mim, por favor. É. Porque esse aí não se trata de erro, gente. Se trata de adequar ao contexto. Usar através está correto. Quando? O contexto é extremamente restrito. A gente só vai usar através quando quiser indicar que algo atravessa ou que percorre. Então, por exemplo, corretíssimo, a luz através da vidraça. Porque é possível a luz atravessar um vidro. Através dos anos, percorrendo os anos, tenho me tornado uma pessoa melhor. Corretíssimo. Mas vou falar com você através do celular? Não dá, porque eu não vou atravessar, tampouco você. Então, o que eu vou usar? Por meio de, ou por intermédio de. Sugestão. Na dúvida, porque o através é muito restrito. São poucas as situações que vai ser necessário o seu uso. Na dúvida, usem por meio de e por intermédio de. Evita o erro, ok?